Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, teve mais de 80 dias para formular a acusação contra Jair Bolsonaro. Ele apresentou ali a sua denúncia, contra Jair Bolsonaro, e Alexandre de Moraes deu um prazo de 15 dias para a defesa de Bolsonaro protocolar ali a sua defesa. 15 dias. Eles vão ter que ler aqueles milhares de páginas ali nesse processo ridículo e em 15 dias apresentarem a sua defesa. A defesa de Jair Bolsonaro partiu para uma estratégia de defesa onde fez alguns pedidos. Entre eles, o primeiro pedido foi de prolongar este prazo aí da defesa de 15 dias, prolongar um pouco para mais, a extensão do prazo da defesa. Isso foi negado, o Alexandre de Moraes negou de pronto essa extensão do prazo da defesa além de 15 dias. Um outro pedido também foi que se desse ali não o julgamento pela segunda turma, que é a turma ali do Alexandre de Moraes, do Cristiano Zanin, advogado do Lula, o Flávio Dino, o amigão do Lula e ex-ministro do Lula, ex-ministro da Justiça do Lula, e também a Carmen Lúcia e o Fux. Eles pediram, então, a defesa do Bolsonaro pediu para que fosse feito o julgamento no plenário, ou seja, pelos 11 ministros, que também foi negado. Só que isso daí eu acho que é um tiro no pé, porque se eles aceitarem, se o Supremo Tribunal Federal aceitar esse pedido da defesa, ele estará dando legalidade, dizendo que aceitou o pedido da defesa, e que o resultado seria o mesmo, Bolsonaro seria condenado. Poderia ter duas divergências ali do Mendonça e do Cássio Nunes, mas ele seria condenado por 9-2. Não teria muita diferença nisso. E um outro pedido da defesa foi que se reconhecesse ali a suspeição de alguns ministros, entre eles ali o Flávio Dino e o Cristiano Zanin, advogado do Lula e ex-ministro do Lula. Também foi negado. Foi negado, o Barroso falou que não, e o próprio Zanin mesmo se manifestou, o Flávio Dino se manifestou dizendo que eles não são suspeitos a julgar Bolsonaro. Eles estão muito confortáveis, inclusive, em julgar o Bolsonaro, Eu imagino quão confortáveis eles estão. Eles estão felizes, de julgar o Bolsonaro, que agora eles vão ter a oportunidade ali de se vingar do maior opositor político, do seu chefe. Então, eles estão muito confortáveis, segundo eles mesmos. Então, eu penso que a estratégia de defesa de Jair Bolsonaro, ela está equivocada quando parte para este lado. Eu acho que a defesa de Bolsonaro tinha que partir para uma única estratégia, que seria a de não aceitar que Bolsonaro seja julgado pelo Supremo Tribunal Federal, visto que ele não tem foro por prerrogativa de função. Ele não pode, eles tinham que exigir ali o direito ao juízo natural ao presidente Bolsonaro. Que Bolsonaro fosse enviado o processo dele para a primeira instância. E ali na primeira instância ele recorreria, se ele perdesse ele recorreria para a segunda instância, para o TRF, depois iria para o STJ, aí sim depois para o Supremo Tribunal Federal. Essa deveria ser a estratégia da defesa de Bolsonaro. Não aceitar de forma alguma defender Bolsonaro diretamente no Supremo Tribunal Federal. Mas aí ele vai ficar sem defesa e vai ser condenado. Aí se ele tiver com defesa, ele não vai ser condenado do mesmo jeito? Pelo menos falava, não, eles não deram direito de defesa para o Bolsonaro. Porque o direito de defesa não é só falar, não, você pode se defender. Não, não é isso. Você pode se defender e você pode se defender no local correto, na instância correta. Direito de defesa diretamente no Supremo Tribunal Federal, na última instância, sendo que você não tem foro, isso não é direito de defesa. Não é. Então, Bolsonaro, de todo jeito, será condenado. Eu acho que a defesa de Bolsonaro está equivocada quando dá a entender que o foro que eles escolheram para o Bolsonaro, que é o Supremo Tribunal Federal, está correto. Quando eles começam a fazer pedidos ali dentro do Supremo Tribunal Federal, eles estão reconhecendo que o Supremo Tribunal Federal é a instância correta onde Bolsonaro deve ser julgado. E não é. E não é. Todo mundo sabe que não é. E aí, então, eu quero falar para vocês dessa articulação que está sendo feita. Está ali PGR, está ali o Supremo Tribunal Federal, liderado ali, apesar do presidente do Supremo ser o Barroso, mas quem lidera ali essa perseguição ao Bolsonaro, todos nós sabemos também que é o Alexandre de Moraes. Então está um conluio entre o Supremo Tribunal Federal, a PGR e toda a mídia também, a mídia inteira apoiando isso daí, batendo palma para essa ditadura que foi montada aqui no Brasil.
E aí, dias atrás, eu até fiz um vídeo falando sobre o alvo, que seria o próximo alvo, seria o Eduardo Bolsonaro. Quando eu vi ali aqueles pedidos dos petistas ali, o Rogério Correia e o Lindbergh Farias, ambos do PT, pedindo para que fosse retido ali, recolhido o passaporte do Eduardo Bolsonaro, eu fiz um vídeo falando, ó, isso aqui pode ser o próximo alvo. Parece uma coisa sem... não tem... é ridículo, não tem legalidade nenhuma, é um pedido idiota isso aí, se você for analisar bem. Mas aqui no Brasil é assim, quando é da esquerda, por mais idiota que seja o pedido, eles levam a sério e atendem. Se for um pedido da direita, embasado, com provas e tudo mais, eles não acolhem o pedido. Mas se for da esquerda, pode ser o que for, eles vão acolher. E aí, o que aconteceu com o pedido do Lindbergh e do Rogério Correia? Isso daqui, ó. Moraes cobra parecer da PGR sobre pedido para investigar Eduardo Bolsonaro. O Moraes já pediu um parecer da Procuradoria-Geral da República sobre se apreende ou não o passaporte do Eduardo Bolsonaro, deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro. Porque ele está indo fora do país, principalmente nos Estados Unidos, denunciar as arbitrariedades que estão acontecendo aqui dentro. E não pode denunciar. Quando era a esquerda, que o Lula estava sendo investigado, que estava para ser preso, a esquerda vivia lá fora denunciando que o Lula estava sendo perseguido. Mas a direita não pode, tem que sofrer caladinha, tem que sofrer a perseguição aqui, a ditadura, sentir a ditadura tomando conta e tem que ficar caladinha aqui dentro e não pode denunciar. Se denunciar, você vai ser preso, porque você é um criminoso. Você é um criminoso. E aí nós vemos aqui, ó, o sobrinho da Dilma Rousseff, o Pedro Rousseff, que é vereador lá por Belo Horizonte. Urgente, Alexandre de Moraes acaba de acionar a PGR e avalia prisão. Olha aqui, ó. O que ele escreveu aqui, ó. Prisão do passaporte de Eduardo Bolsonaro. A palhaçada contra o Brasil está acabando. Quer dizer, a palhaçada não é o que eles estão fazendo, não. A palhaçada é o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo de denunciar a palhaçada. E aí ele fala em prisão do passaporte. Eu não sei se o passaporte do Eduardo Bolsonaro pode ser condenado a alguns anos de prisão aí, né? Então o cara é tão idiota que ele não sabe a diferença entre prisão e apreensão ou retenção do passaporte. Esse é o sobrinho da Dilma Rousseff, né, a saudadora de mandioca lá. Aí nós vemos aqui também a Fernanda Melchiona, que é uma deputada do PSOL, extrema esquerda. Urgente, Alexandre de Moraes envia à Procuradoria-Geral da República pedido para Eduardo Bolsonaro ter o passaporte apreendido. Bom, pelo menos ela usou o termo correto aqui, né? Não foi o passaporte preso, né? Após o deputado articular sanções contra instituições brasileiras nos Estados Unidos. O Eduardo Bolsonaro não está articulando sanções contra instituições brasileiras. Ele está denunciando o que um certo ministro está usando de uma instituição importantíssima para fazer perseguição aos seus opositores. É isso que o Eduardo Bolsonaro está denunciando. A movimentação de Eduardo Bolsonaro para pressionar autoridades norte-americanas. O Eduardo Bolsonaro está com a bola toda, né? O cara ter poder para pressionar autoridades norte-americanas é um cara poderosíssimo, né? Então, Eduardo Bolsonaro, segundo a Fernanda Melchiona, está com um poder gigantesco nas mãos, né? E impor sanções contra o Brasil é uma traição aos interesses do próprio país. Um parlamentar eleito para defender os brasileiros age deliberadamente contra o Brasil no cenário internacional, tentando enfraquecer a soberania nacional. Nossa, como os petistas estão preocupados com a soberania, né? Quando o Biden mandou gente aqui interferir nas eleições, falando para o Bolsonaro que não era para questionar, era para aceitar de pronto o resultado das eleições, aí eles não falaram que estava ferindo a soberania, né? Aí era a interferência do bem. Esse bandido precisa ser caçado e responder pelos crimes contra o Brasil. Então, você denunciar a ditadura aqui, você é um criminoso, né? Segundo aí o pessoal da extrema esquerda, você denunciar o que está acontecendo aqui, você passa a ser um criminoso e deve ser preso. Onde já se viu você questionar a democracia, né? A democracia não pode ser questionada. Se você questionar, você é um criminoso. O Eduardo Bolsonaro se manifestou aqui dizendo o seguinte, ó, Moraes, absolutamente do nada, me inseriu na ação do 8 de janeiro para que assim justifique ele ser o relator do pedido do PT para reter meu passaporte. Só nesta tacada, Moraes viola os princípios constitucionais abaixo, todos capazes de anular o processo.
Eduardo, não sei se você percebeu já, mas eles não estão nem aí mais para legislação, cara. Eles não estão nem aí para lei mais. Esquece legalidade aqui no Brasil. Aí ele fala aqui do juiz natural, que inclusive o pai dele, né, não está tendo o direito do juiz natural. Sistema acusatório, devido processo legal e a ampla defesa. E o Eduardo, então, ele retuitou essa postagem do Bruno Porto, que diz o seguinte, ó, a ação em que o PT ingressou contra Eduardo Bolsonaro visando a apreensão do passaporte tem como relator o Alexandre de Moraes. A justificativa é a prevenção por conta do inquérito 4879, que trata dos atos do 8 de janeiro. Só que o Eduardo Bolsonaro não está no inquérito do 8 de janeiro. Mas o Alexandre de Moraes tem que levar tudo para ele julgar. Tudo para ele julgar. Então nós não temos mais lei no nosso Brasil. Aliás, nós temos, mas a lei ela é o seguinte, os benefícios da lei para os amiguinhos, para aquelas pessoas que eles gostam, né, que eles se identificam, e os rigores da lei e algo mais além da lei para os seus inimigos. Hoje o Supremo Tribunal Federal tem opositores políticos, é uma coisa impressionante que está acontecendo, né? E aí nós podemos dizer, baseado nestas matérias aqui, nós podemos dizer o que está acontecendo aqui em relação à legislação brasileira. Aqui no Metrópolis, ó. Essa notícia aqui é de outubro de 2024. A juíza solta motorista flagrado transportando 50 milhões de reais em farinha de trigo. Caminhoneiro confessou ter recebido 15 mil para levar 800 quilos da INA, né? Da capital do Paraná até a cidade de Diadema, na Grande São Paulo. E aí, nós temos aqui uma postagem do Rafael Fontana, que é sobre este assunto aí, que ele diz o seguinte, ó, conheça a juíza Alessandra Mendes Spalding. Ela soltou um traficante preso com 832 quilos do material lá. E segundo a juíza de Ipauçu, São Paulo, o homem flagrado com a droga era réu primário. Então ele era réu primário, tem que ser solto, né? Mas aí o próprio Rafael Fontana fala aqui, ó. Débora Rodrigues também era ré primária. A Débora é aquela do batom. Nunca cometeu nenhum crime na vida. Passou batom em uma estátua e está presa. Que país é esse? E nós temos aí a foto da Débora escrevendo ali com batom, perdeu o mané na estátua lá em frente ao STF. Então, se você ainda acha que nós vivemos numa democracia, sinto de te desiludir, viu? Nós já estamos numa ditadura já há algum tempo. Já há algum tempo. Ela só vem arrefecendo cada vez mais. Ela vem apertando o cerco cada vez mais. Mas nós já vivemos numa ditadura desde quando o presidente Bolsonaro estava no poder. Ou o presidente Bolsonaro mandava em alguma coisa quando ele estava no poder? Ele não mandava em nada. Ele não conseguia nomear nem o seu chefe da Polícia Federal. Durante a pandemia, o poder de decisão foi tirado dele e passado para prefeitos e governadores, ou seja, ele não manda em nada desde quando ele era presidente. O sistema tomou conta e montou essa ditadura. E aí colocaram esse cachaceiro lá no poder, que serve apenas como uma representação, né? Quem manda mesmo de verdade é o Supremo Tribunal Federal, é esse consórcio que tem aí, né? Mas quem manda de verdade é o Supremo Tribunal Federal, representado ali pela figura de Alexandre de Moraes. E a gente tem que torcer aí, esperar que venha alguma coisa de fora, alguma decisão de fora do país, para que isso seja barrado, porque se depender das autoridades brasileiras, nós não temos mais nenhuma esperança de que seja feita alguma coisa. Então é isso, pessoal. Peço a vocês que observem se já estão inscritos aqui no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever, se inscrevam aí, ative o sininho das notificações para que você seja notificado sobre novos vídeos que eu posto aqui no canal. Também não se esqueça de deixar o seu like e de fazer os seus comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.